Então vamos lá, gente. Na última aula, a gente falou um pouco de movimento uniforme e movimento uniforme variado. Agora a gente vai focar um pouco mais no movimento uniforme variado, um pouco mais no movimento uniforme variado. Agora a gente vai determinar a função horária do movimento uniforme variado. Tá? Até aqui, o que a gente estudou no movimento uniforme variado? A gente classificou os movimentos, se ele era um progressivo retrógrado, acelerado e retardado, né? Determinamos a função da velocidade com o tempo, né? Uma vez que é um movimento uniforme, variado, minha velocidade muda com o passar do tempo e ela obedece a uma função horária. E a gente viu que é um gráfico da velocidade em função do tempo, né? Que determina essa mudança, né? A gente consegue notar pelo gráfico, né? Em que a velocidade muda no decorrer do tempo. E hoje a gente vai estudar como se comporta a posição do móvel em função do tempo, tá? E por meio do quê? Por meio de uma função horária. Tranquilo? Então a gente vai estudar a função horária da posição para o movimento uniforme variado, tá? Como que vai ser realizado esse estudo? A gente vai utilizar a noção, né, de cálculo de área, né, embaixo da curva da velocidade, e com isso a gente consegue descrever uma função horária, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então vamos supor que eu tenho a velocidade aqui, dado em metros por segundo, e aqui o tempo, dado em segundos. A gente sabe que no movimento uniforme variado, minha função da velocidade, ela muda linearmente com o tempo, né? Ou seja, minha velocidade o móvel é estudado a partir de uma velocidade inicial até chegar a uma velocidade final, v, tá? E, consequentemente, o tempo é decorrido de zero até um tempo t, certo? A gente viu que se eu calcular a área embaixo dessa curva aqui, ó, a gente tem o quê? A gente viu que se eu calcular a área é igual a variação do espaço. Por quê? Porque a unidade da velocidade é metros por segundo, vezes a unidade de tempo, que é dada em segundos. Se eu multiplicar as unidades, o que eu vou ter? Segundo corta por segundo, eu vou ter unidade de metro, tá? Ou seja, se eu calcular a área embaixo dessa reta aqui, da velocidade, eu consigo calcular a variação de espaço do meu objeto. Utilizando essa ideia, eu vou calcular a área embaixo dessa figura. E essa figura, como todos sabem, é uma figura de um trapézio, né? Um trapézio. E a área do trapézio, eu vou pegar e redesenhar, só que virando ele, tá? Esse trapézio, ele é descrito dessa forma aqui, ó. É como se eu tivesse rotacionado ele, tá? Então, esse tamanho aqui é o V0. Esse tamanho aqui é o V. E a altura dele é o tempo. Então, é como se eu pegasse girado ele aqui, ó. Girei, coloquei aqui. E a área do trapézio, a gente sabe que a área do trapézio é a base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Bom, utilizando essa equação de cálculo de área de trapézio, a gente tem que a área é igual a base maior. É a velocidade, né? Isso aqui é a base maior. Mais o quê? A base menor é a velocidade inicial. Vezes a altura. É o tempo, né? Se eu pegar esse trapézio e girar, a altura aqui é o tempo. Dividido por 2. A gente sabe que a velocidade ela é dada por qual função? V é igual a V0 mais A vezes T. Isso aqui a gente já sabe. Então, no lugar do V, eu vou colocar essa expressão aqui, ó, no lugar do V aqui, vou colocar V0 mais AT, tá? Vou jogar aqui dentro, no lugar desse V aqui, ó. Tá? Lembrando que a área ela é igual a variação do espaço, tá? Então, continuando, que a área é igual a V, mas o V é igual a quê? V0 mais A vezes T. É igual a V, né? Isso aqui tudo é V. Mais V0 vezes T sobre 2. Tá? Então, minha área embaixo da curva é igual a quê? Olha só.
V0 mais V0 vai dar 2V0. Mais AT. Dividido por 2, sendo que isso tudo é multiplicado por T. Certo. O que acontece? Agora eu vou fazer a distributiva. O T multiplica aqui e aqui. Tá? Então, a área ainda é descrita como o quê? A área é igual a 2V0 vezes T, mais AT ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tá? Agora, eu vou abrir essa equação aqui. Então, vai ser 2V0T sobre 2 vai dar o quê? Simplesmente V0T. Porque eu divido 2 com 2, né? Mais o quê? AT ao quadrado sobre 2. Certo? Lembrando que A ele é igual a quê? Delta S. Mas o que é o delta S? É o S final menos S inicial. Isso é igual a quê? V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou passar o S inicial para o outro lado da igualdade. Então, S final é igual a S inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Que equação é essa que nós obtemos? Essa equação final aqui nada mais é do que a função horária da posição em relação ao tempo. E note, ela não é linear. Lembra lá do movimento uniforme? Ela era, a função horária da posição era linear. Aqui não mais. No movimento uniforme variado, ela é o quê? Quadrática. Tá? É uma função quadrática. Certo? Ou seja, a posição ela não tem proporções lineares com o tempo. Ela tem uma proporção aqui quadrática. Tá? E o que são os parâmetros importantes para que eu possa escrever minha função horária? Eu tenho que ter a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Tendo esses três parâmetros, posição inicial, velocidade inicial e aceleração, eu consigo escrever minha função horária. Tá certo? Então vamos determinar o que é cada um desses termos aqui, tá? Olha, S, vou tirar o SF, vou colocar S, é a posição final. É dada em metros ou quilômetros, tá? S0, que é o parâmetro importante para escrever a função, é a posição inicial, também dado por essas mesmas unidades de medida. V0 é a velocidade inicial, dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. A é a aceleração, ela é dada em metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Tá? E T é o tempo, né? Dada em segundos ou horas. Tá certo? Pessoal, eu vou passar agora como que seria um comportamento gráfico dessas funções, tá? Ou dessa função. Eu vou desenhar no gráfico duas funções. Note, essa em metros, T em segundos, ou seja, é o gráfico da posição em relação ao tempo. Em vermelho, vou colocar aqui. Como é a função do segundo grau, o comportamento é uma parábola. O que é a parábola? Ou melhor, essa curva aqui que representa a função do segundo grau, tá? Então, aqui aonde toca o eixo da posição é a posição inicial, tá? E quando minha aceleração é negativa, a parábola é para baixo. O que vocês estão vendo aqui? É um cara triste, né? Se o cara está triste, ele é negativo, né? Certo? Se minha parábola, vou desenhar em preto aqui, a concavidade para cima, a aceleração é positiva. É o cara rindo, né? Então fica fácil de lembrar, né? Se você tem a concavidade para cima, aceleração positiva. A concavidade para baixo, aceleração negativa. Aqui para cima, o cara está triste, para baixo, o cara está feliz. Então fácil de lembrar, né? Pessoal, então, essa é a representação gráfica, tá? Lembrando que, vamos supor, aqui não está cortando o eixo do tempo? Aqui é quando o objeto chega na onde? Na origem. Olha só, se eu projetar aqui esses dois pontos aqui, ó, vai ser quando o meu objeto passa pela origem do meu sistema de referência, tá? Tranquilo? Essa parábola pode estar em qualquer região do espaço, tá?
Isso aí não importa. Então, qual que é a importância? É importante saber quando a aceleração é positiva ou negativa, tá? Tranquilo? Então, vamos fazer exemplos. Eu vou projetar para vocês. Não vou trabalhar com gráfico agora, mas a gente vai trabalhar com a função horária da posição, tá certo? Aí, com esse exemplo, eu vou fazer 3 exemplos, a gente fecha a aula de hoje e já lança uma lista para vocês, tá? No instante adotado como origem dos tempos, o espaço da partícula vale menos 14 e sua velocidade escalar é igual a 5 metros por segundo. Sua aceleração escalar é constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado, para qualquer instante. Determine o instante que a partícula passa pela origem dos espaços, a velocidade escalar da partícula ao passar pela origem dos espaços. Vamos lá? Posso parar aqui a apresentação, né? Seguinte, pergunta. Quais são os parâmetros importantes para eu descrever a função horária? Eu preciso saber da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração. São esses 3 parâmetros, tá? Seguinte. Então, vamos lá. Eu sei que a minha partícula... Deixa eu pegar o pincel. Cadê? Se eu pegar... Aqui é a origem, aqui é a posição menos 14. Certo? Inicialmente, a partícula está aqui, com velocidade. A velocidade inicial dela é igual a 5 metros por segundo. Certo? Primeira pergunta. Ele está acelerado ou retardado? Lembrando que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Acelerado, isso aí, Davi. Certo, acelerado, né? Por quê? Velocidade e aceleração são positivas. As duas têm o mesmo sinal. Então, a gente sabe que está acelerando, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode descrever a função horária. Eu tenho a posição inicial, eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a aceleração. Então, eu consigo escrever a função horária S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. Eu tenho S0, eu tenho V0 e eu tenho aceleração. Então, S é igual a menos 14 mais 5 vezes T mais 2T ao quadrado sobre 2. Eu corto 2 com 2, né, que vai dar 1, né? Então, essa aqui é a minha função horária. Daí o exercício, ele pergunta o instante que ela passa pela origem dos espaços. A origem é a posição 0. Então, eu vou colocar S igual a 0. Então, vai ser assim, 0 é igual a menos 14 mais 5T mais T ao quadrado. Como que eu resolvo isso aqui? Pessoal, isso aqui a gente resolve com Bhaskara, lembra? É Bhaskara, né? Lembra de Bhaskara? A gente retira o delta. Delta é igual a quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O que é o B ao quadrado? É o termo que multiplica o T, né? Então, meu delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o A, né? O A é o termo que multiplica o termo ao quadrado, vezes C, que é menos 14. Então, delta dá o quê? 25. Mais, o que é mais? Menos com menos dá mais. 4 vezes 14 dá 16, vai... 4 vezes 4 dá 16, vai 1. Vai dar o que aqui? 56, né? 25 mais 56 vai dar 11 aqui, sobre, vai dar o que? 81. E o delta deu 81, tá? Aí agora nós temos o quê? Que T vai ser igual ao quê? Mais ou menos. Opa, faz tempo que eu não faço isso aqui. B T igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 4 vezes A, né? É isso aqui, né? Se tiver errado, vocês me lembram. T é igual menos B, vai ser menos 5, mais ou menos raiz de 81 dá 9, né? Porque é raiz de delta. Deixa eu pôr assim, né? Deixa eu mudar aqui. Isso aqui é igual a quê? Menos 5, mais ou menos 9 sobre 2 vezes 1. Então, vou ter dois valores de t', vai ser menos 5 mais 9, mais 4 dividido por 2 segundos. Eu ter duas linhas eu preciso fazer? Não, por quê? Menos 5 menos 9, menos 14 dividido por 2, menos 7. Eu não tenho tempo negativo, né? Não posso voltar ao passado, né? Então, tempo negativo eu não preciso resolver, tá? Então, ele gasta o quê? 2 segundos para chegar ao quê? Na origem. Tranquilo? Então, para tempo igual a 2 segundos, ele chega até aqui, ó. E ele quer saber qual que é a velocidade nesse ponto. Eu sei a função horária da velocidade?
V igual a V0 mais AT. É igual a velocidade inicial, que é o quê? 5, mais aceleração, que é 2 vezes T. Eu tenho que saber a função horária da velocidade, eu tenho que saber a velocidade inicial e a aceleração, né? 5 é igual, ou melhor, V é igual a 5 mais 2T. Se eu sei a velocidade inicial, se eu sei a aceleração, eu sei determinar a função horária. Qual que é o tempo para que ele chega na origem? É igual a 2 segundos, é esse tempo aqui, né? Então, V para 2 segundos é igual a 5 mais 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4 mais 5, 9. Ou seja, a velocidade dele é 9 metros por segundo. Ou seja, ele vai chegar aqui na posição 0, vai demorar 2 segundos e a velocidade dele vai ser o quê? 9 metros por segundo. O que a gente fez? A gente conseguiu, com parâmetros obtidos do móvel, a gente conseguiu determinar o quê? O tempo que ele demora para chegar e a velocidade que ele chega nessa posição. Tá? E olha, a velocidade dele aumentou de 5 para 9, né? Ou seja, ele está acelerado. Tá certo? Vou projetar o segundo. O esquema seguinte mostra 4 posições ocupadas por uma partícula em movimento uniforme variado. Sabe-se que em t igual a 0, ou seja, tempo nulo, a partícula parte do repouso com aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é mantida constante mesmo após o instante de 3 segundos. Determina o espaço e a velocidade escalar da partícula em t igual a 5 segundos. Primeira pergunta. Qual que é a velocidade inicial desse corpo? Isso, velocidade inicial é igual a 0, né? Então, a velocidade inicial desse corpo é igual a 0, né? Então, esse é o primeiro dado que a gente tem do exercício. O exemplo 2. Velocidade inicial é igual a 0. Qual que é a aceleração dele? 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a aceleração dele. Certo? E a posição inicial dele? Pessoal, a posição inicial, simplesmente, eu olho para tempo igual a 0, ó. A posição inicial dele é 10, ó. Tá vendo? Então, a posição inicial dele é 10, tá? Vamos voltar aqui. Esse 0 é igual a 10 metros. Ok? Aí ele quer saber qual que é a posição dele quando o tempo é igual a 5 segundos. Então, para t igual a 5 segundos, ele quer saber a posição e a velocidade. Tá? Bom, eu tenho os 3 dados que eu posso montar minha função horária, da posição e da velocidade, né? Então, vai ser o seguinte, olha só. S é igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. S é igual a S0, posição inicial, 10, mais velocidade inicial, 0 vezes t, mais aceleração vai ser 2, t ao quadrado sobre 2. Ou seja, a função horária vai ser essa aqui, ó, vai ser 10 mais t ao quadrado, né? Olha só que fácil. E a equação, então vamos calcular cada 5 segundos, qual que é a posição? S, deixa eu fazer esse S mais bonitinho. S é igual a 10 mais 5 ao quadrado. Eu não estou colocando unidade para não ficar carregado, tá? 5 ao quadrado, 25 mais 10, a posição dele vai ser 35 metros. Essa aqui é a função horária da posição. Essa aqui é a posição que encontramos. E a função horária da velocidade? V é igual a V0 mais A vezes T. Bom, V é igual a velocidade inicial é 0, mais a aceleração que é 2 vezes T. Então, a velocidade, a função horária da velocidade é esta. Tá? V é igual a 2T. Se eu quero saber a velocidade para 5 segundos, vai ser 2 vezes 5. Dá 10 metros por segundo. Essa aqui é o quê? A velocidade dele. Então, a letra A está feita. Tranquilo? Dúvidas? Pergunta, o movimento é acelerado ou retardado? Davi já falou. Falou perguntando, né? Mas é acelerado, né? Olha só. Eu não posso falar se a velocidade é positiva, inicial é positiva ou negativa. Ela é 0. No entanto, a velocidade dele aumentou, né? Saiu de 0 para 2. Ou melhor, de 0 para 5, né? Ou de 0 para 5. Ele saiu de 0 para 10 metros por segundo, né? E foi aumentando. Então ele está acelerado, tá? Vamos fazer o terceiro e a gente acaba a aula. Então vou apagar aqui enquanto vocês leiam. Último exercício, daí a gente encerra a aula. Vou passar uma lista para vocês. E vocês façam, tá?
Olha só. O gráfico a seguir dos espaços em S em função do tempo em T refere-se ao movimento em forma variável. Olha só. A posição dele vai até aqui, depois até 9, né? E depois ele começa a voltar. Então é como se ele estivesse indo e depois voltando. Tá? Ele vai e depois volta. Basicamente é isso. Tá? Determina a velocidade escalar do móvel no instante t igual a zero, ou seja, a velocidade inicial, e a aceleração escalar do móvel. Seguinte, pessoal. O que a gente pode obter por meio desse gráfico aqui? Alguém sabe me dizer? O tempo, o Davi falou tempo, né, Davi? Mas assim, isso, isso é verdade, a Cecília falou que em 2 segundos ele chegou na posição 9 metros. Ok. Tem mais alguma coisa? Olha, pessoal, está claro e evidente. Consegue enxergar meu mouse? A posição inicial dele, ou seja, para 0 segundos, a posição dele é o quê? 5 metros. Já sei a posição inicial dele, né? Importante para descrever a função horária. Tá certo? Aqui, ó. A parábola é para baixo. Aceleração é positiva ou negativa? Aceleração negativa. Tá? Se a concavidade é para baixo, lembra lá do carinha triste que eu tinha feito? Vou até fazer aqui no fundo aqui. Concavidade para baixo. Tem um cara triste, né? Aceleração é negativa, tá triste. Aceleração positiva, o carinha tá feliz. Separa os dois, vocês nunca mais esquecem, tá? Tranquilo? Então a aceleração dele é negativa, por causa da concavidade da parábola. Pessoal, eu vou redesenhar aqui o gráfico só para a gente poder resolver esse exercício. Ele é assim, né? Em 2 segundos. Ele chega na posição 9. Pessoal, olha só. Exatamente em 2 segundos, o que está acontecendo com o móvel, em termos de espaço? Ele está aumentando o valor da posição. Ele começa em 5, né? Ele começa aqui. Aí em 9 metros, o que acontece exatamente em 9 metros com esse móvel? Aqui. Ele para, tá? Por quê? Porque, olha só, ele vai 5 até 9 e depois ele começa a voltar. Então ele vai e depois ele começa a voltar. Então em 9 metros, ou seja, em 2 segundos ele para, certo? Ou seja, para tempo igual a 2 segundos, a velocidade é igual a zero. Por quê? Porque a posição dele não está aumentando mais, tá vendo? Ele chega numa posição máxima e depois começa a diminuir. Então, exatamente aqui, ele está parado. Ou seja, a velocidade dele é zero, tá? Aí depois ele começa a voltar de novo. Então ele está fazendo isso, parou e depois vai voltar, tá? Bom, se eu sei a equação da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T, eu sei que para 2 segundos a velocidade é zero. Então eu coloco assim, zero é igual a velocidade inicial que eu não sei, mais eu tenho essa equação aqui, né? E como que fica a equação da posição? S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. Bom, a posição final dele para 2 segundos vai ser 9. Então 9 é igual a 5. Eu estou jogando para tempo igual a 2 segundos, né? Para 2 segundos, a posição é 9. Então vai ser 9 é igual a 5, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial que eu não sei. Vezes o tempo para 9 metros é 2 segundos, né? Então a velocidade inicial vezes 2, né? Mais A vezes 2 ao quadrado sobre 2. Resolvendo essa equação vai ficar assim, ó. 9 é igual a 5 mais 2 vezes 0 mais 4A sobre 2. Rearranjando a equação, eu vou passar o 5 para lá, então vai ficar 9 menos 5 vai dar 4, é igual a 2 vezes 0, mais... deixa eu ver se vai dar a mesma coisa. 2A. Não, vai dar não. Isso implica que vou dividido por 2,
Esse 2 é igual a V0, né? Mais A. Eu tenho essas duas equações agora, né? O que as duas têm em comum? V0 e A e V0 e A. Então, eu posso simplesmente relacionar e jogar uma na outra. Como que vai ficar? Deixa eu só passar para cá. Olha só, vou trabalhar nessa aqui primeiro. Ó. Eu vou passar esse cara para cá. Então, meu V0 é igual a 2 negativo vezes A. Trabalhei com essa primeira. Tá? E eu vou jogar esse V0 aqui, é igual a menos 2 vezes A, aqui, ó. Vai ficar assim, 2 é igual a V0, que no caso é igual a menos 2A, né? Então vai ser, vamos colocar aqui V0 mais A é igual a 2. Então, 2 é igual a menos 2A mais A. Aqui é menos 2, né? Olha só, menos 2 mais 1 vai ser menos 2A mais 1A vai ser menos A. Menos A é igual a 2, ou seja, então A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. E eu acho a velocidade inicial? É igual a quê? Menos 2 vezes A, que A vale o quê? Menos 2. Então vai dar o quê? 4 metros por segundo ao quadrado. Encontrei o que? Aceleração e encontrei a velocidade inicial do módulo. Então já fiz a letra A e a letra B de uma vez, tá? Alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo, né? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui.